Universidade Federal de São Paulo, pessoas negras do sexo masculino são as que mais abandonam o tratamento de tuberculose, isso em São Paulo, mas terminou acendendo um alerta para o restante do país. André Santiago está chegando com as informações ao vivo. André, bom dia para você. Então, quais são os perigos de abandonar o tratamento contra a tuberculose? Muito bom dia, Renata Torres. Bom dia para você que acompanha o Manhã Cidade. É isso mesmo, Renata. As pessoas abandonam não só em São Paulo, mas como aqui em Pernambuco e em todo o país, né? Os riscos são para a própria pessoa que está fazendo o tratamento e também para a sociedade, né? Essa é a conclusão da pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, o Unifesp, que foi publicada na revista Cadernos de Saúde Pública na última quarta-feira. Eu vou conversar agora com o médico infectologista Dr. Francisco Chagas, que vai trazer mais informações sobre esse assunto. Dr. Francisco, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, nobre jornalista. Isso é uma realidade que a gente vive hoje no Brasil, né? O abandono do tratamento. E o tratamento não é um tratamento tão difícil, é um tratamento fácil. As drogas que são caras, mas mesmo assim o governo federal dispõe em todos os postos de saúde, né, da periferia de São Paulo e também daqui do estado de Pernambuco, tem a medicação para se fazer o tratamento, né? E o abandono acontece mais, sabe, porque é aquela comodidade, né, de dizer, não vou ficar 2, 3 meses tomando essa medicação. Aí eles querem que seja uma dose única, fazer uma dose única e passe. Mas não, eles têm que fazer no mínimo de 3 a 6 meses de tratamento. Agora, doutor Francisco, quais os riscos de abandonar o tratamento? O risco de abandonar o tratamento, veja bem, o organismo já está dessensibilizado, não é? Ele foi contaminado com bacilos de Koch, né? E o bacilo está ali dentro. Então, quando ele para aquele tratamento, aquela duplicação daquele bacilo dentro daquele organismo, daquele corpo, vai ser 2 vezes maior, porque já dessensibilizou, o tratamento estava sendo correto, né? E ele deixou de tomar aquela medicação. Então, ele vai baixar a sua imunidade e quando ele tentar voltar para fazer o tratamento vai ser muito mais demorado. E como é o tratamento contra a tuberculose? O tratamento contra a tuberculose, é um tratamento até simples, porque são comprimidos que são ofertados, o isoniazida, a rifampicina, isso tudo são os medicamentos que são usados para combater a tuberculose. Então, o que é que acontece? O paciente tem isso disponibilizado de graça. Ele vai lá no posto de saúde, a cartelinha dele, o medicamento dele já está separado, né, e é entregue a ele. É uma comodidade muito grande. Antigamente, os casos de morte de tuberculose era, vamos dizer, quando apareceu a tuberculose mesmo, teve um grande surto na época da guerra, né? Então morreu muita gente porque não se conhecia tanto sobre a tuberculose, mas depois que começamos a combater com a medicação, fazer corriqueiramente, né, o tratamento, então o índice de mortalidade diminuiu muito. Mas o que é que acontece? Eles abandonam o tratamento, vai para o meio da sociedade, né? Ele está com bacilo de Koch, aquele bacilo de Koch ali está, o bacilo da tuberculose está ativo, o vírus, né, da tuberculose está ativo, o bacilo. Então o que é que acontece? Ele está no meio da sociedade e ele está propagando. Para você ter uma ideia, se ele não tiver de máscara, ele espirrar dentro de uma sala, ele contaminou aquela sala todinha, todas aquelas pessoas que estiver ali se contamina. E se tiver com a imunidade baixa, vai desencadear a tuberculose. Agora, doutor Francisco, quais são os primeiros sintomas que a pessoa deve ficar atenta para procurar uma unidade básica de saúde, que pode ser a tuberculose? O primeiro sintoma da tuberculose é o cansaço respiratório e uma tosse persistente. Ele fica cansado, ele cansa com facilidade, ele perde peso, né? Começa a perder peso. A tosse dele, aí o cara, muita gente, né, tem um ditado popular, que tosse de tuberculoso, que é a tosse do tuberculoso. Quando ele entra numa crise de tosse, ele pode passar de 2 a 3 minutos tossindo direto, né? E quando termina de tossir, ele cansa. Ele fica bem vermelho e fica com dificuldade respiratória, né? Tem aquela dispneia. Por quê? Porque o pulmão está totalmente comprometido, entendeu? Então, isso daí são os primeiros sintomas. Perda de peso, dificuldade para respirar à noite, geralmente à noite, e o pior, que muitos pacientes que a gente trata, eles são dependentes de quê?
do cigarro, ele fuma bastante. Então tudo isso daí prejudica no tratamento. Doutor Francisco, quando chegarem esses sintomas, a dica é procurar uma unidade básica de saúde, né? Isso mesmo. Teve febre, passou febre repentina, né? Geralmente é uma febre, a gente chama febre vespertina, né? Pela manhã, só estou com o corpo quente, estou com não sei o quê, e não mede a temperatura. Ele se acha com o corpo quente. Aí começa uma tossezinha seca, e daquela tosse seca ela vai evoluir para uma tosse com secreção, né? Uma tosse cheia, como o pessoal chama, né? O Matuto diz. Ele está com uma tosse cheia, um catarro que não sai, porque realmente não sai. Ele fica grudado, né? Fica como se fosse um lodo dentro do pulmão daquele paciente. Aí quando a gente faz uma biópsia de um paciente daquele, faz um estudo, que você parte aquele pulmão ali, você vai ver o pulmão todo tomado, como se fosse numa linguagem popular, um lodo, um fungo, né, aquelas manchas dentro do pulmão. Então, é totalmente diferente de um pulmão de uma pessoa sadia de uma pessoa com tuberculose. E ele deixa umas necroses, que a gente chama necrose caseosa, que são alguns ferimentos dentro do pulmão, numa linguagem bem popular. Doutor Francisco Chagas, muito obrigado pelas informações aqui ao Manhã Cidade, na Rádio Cidade. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Um bom dia a todos. Olha, Renata, e lembrando que essa situação de abandono é reflexo das vulnerabilidades sociais a que parte da população brasileira está exposta em maior ou menor grau do que outras. De acordo com a pesquisa, a tuberculose é uma doença social e o objetivo do estudo é fornecer informações para a construção de estratégias para minimizar as taxas de abandono do tratamento. É isso. Renata. Obrigada, André. 9 horas e 37 minutos.